Em algum momento da sua vida, você já deve ter se sentido completamente inseguro das suas capacidades antes de uma prova, vestibular ou concurso que prestaria no futuro próximo. Eu diria que as 3 maiores inseguranças dos estudantes são causadas por: número 1, não conseguir memorizar no longo prazo tudo que estudou. Número 2, não conseguir estudar todas as matérias por falta de planejamento. E número 3, não conseguir focar nos estudos por tédio e distrações. Quanto mais o dia do exame se aproxima, essas inseguranças se acumulam e viram desespero. E para acabar com essas inseguranças, existe só um caminho comprovado que você pode confiar, que é seguir à risca um sistema estratégico de estudos. Isso porque toda boa estratégia possui ferramentas táticas que, quando bem utilizadas com consistência, te levam a simplesmente confiar em você, porque você sente na prática, dia após dia, que está conseguindo memorizar tudo que estuda e cumprir seu cronograma de estudos. A estratégia que eu vou apresentar aqui é um agrupamento das técnicas mais efetivas e cientificamente comprovadas, utilizadas por estudantes mais bem colocados em vestibulares e concursos públicos e que funcionaram muito para mim. Com elas, eu fui aprovado em 5º lugar no concurso de analista fiscal da AMLURB em 2016, em 1º lugar para analista de regulação da Artesp em 2017 e fiquei entre os 70 mais bem colocados para analista administrativo do TRT São Paulo em 2018. Em todos esses concursos, eu acertei mais de 90% das questões da prova. Eu só compartilho esses resultados porque eu tenho total confiança que, se você for disciplinado e seguir essa estratégia à risca, você vai ser aprovado em qualquer exame, vestibular, concurso ou certificação profissional que você quiser passar. Essa estratégia será quebrada em 3 partes. Número 1, como memorizar tudo que estudar. Depois, como planejar um cronograma de estudos. E, por fim, como estudar se distraindo menos. Vamos começar com como memorizar tudo o que estudar. Aprender isso foi o que mais me trouxe confiança entre todas as ferramentas. A técnica mais eficiente e cientificamente comprovada de memorização na atualidade, que é o sistema de repetição espaçada. Em 1885, o alemão Hermann Ebbinghaus postulou uma hipótese da natureza exponencial do esquecer, na qual ele demonstra uma taxa de esquecimento natural do cérebro ao longo do tempo, no gráfico curva do esquecimento. Em resumo, após você estudar um assunto no dia 1, quanto mais o tempo passa, menor o percentual de retenção do que foi visto naquele dia, até você esquecer completamente. Aí você pode se perguntar, por que isso acontece? O cérebro está sempre recordando temporariamente de situações ao seu redor, tipo o que você tomou no café da manhã, aquele bate-papo com seu amigo no escritório, um cara com uma roupa estranha na rua e por aí vai. Por serem informações triviais, ao dormir, o cérebro naturalmente apaga essas informações de curto prazo para dar espaço a outras mais relevantes. E como fazer para que uma informação seja considerada pelo cérebro como importante, para ser gravada na memória de longo prazo? A resposta é repetição. Tudo aquilo que se repete com uma periodicidade certa gera estímulos fortes para o cérebro de que há um padrão que precisa ser reconhecido e, naturalmente, a informação passa a ser gravada com muito mais força. E foi isso que o pesquisador polonês Piotr Wojniak descobriu em 1985, achando a solução para combater a curva do esquecimento de Ebbinghaus 100 anos antes, o sistema de repetição espaçada. Em 1990, ele realizou um estudo com voluntários ao longo de 18 meses para testar e retestar os períodos de tempo ótimos para a repetição do conteúdo, ou seja, quais os períodos mais longos que pode se esperar para revisar uma matéria de forma a ter os níveis mais altos de retenção de memória. Com os testes, ele criou um algoritmo de computação preciso para definir esses períodos. Após você ler o conteúdo pela primeira vez, os números mágicos para você fazer a revisão são: primeira revisão, 1 dia ou 24 horas depois; segunda revisão, de 7 a 10 dias depois; terceira revisão, 30 dias depois. E se você precisar fazer revisões além disso, as próximas revisões serão sempre com tempos dobrados. Então a quarta revisão seria 60 dias após, uma quinta revisão 120 dias após e assim por diante. Então, saindo de uma taxa de esquecimento natural muito íngreme no gráfico, na parte azul, a cada repetição, a velocidade da perda de memória se reduz,
ficando cada vez mais horizontal e estável, como nessa parte amarela do gráfico. Um sinal de que está sendo gravada com cada vez mais força na memória. A cada revisão, você vai notar que precisa de cada vez menos tempo do que levou para ver o conteúdo da primeira vez. Na minha experiência, se eu levava 1 hora para aprender algo de início, as revisões me levavam apenas 15 minutos. O período de revisão é 4 vezes menor que o período total de estudos do dia 1, porque a matéria ainda está fresca na sua mente. Bom, entendida a teoria, vem a pergunta: como organizar as minhas revisões? Para isso ser possível, é fundamental que você tenha registros detalhados do que você estudou em cada dia para fazer a revisão do conteúdo certo. Eu vou mostrar como eu fiz aqui na minha planilha do Excel. Bom, pessoal, eu vou mostrar aqui rapidamente como que eu organizei o meu sistema de memorização ou sistema de repetição espaçada através do Excel. E é bem simples. Cada dia que eu estudava, eu marcava numa coluna aqui o dia que eu estudei e as matérias que eu estudei. Então eu comecei os estudos aqui do TRT2 no dia 2 de maio de 2018. E eu marquei as matérias que eu estudei no dia. Então era bem simples. Então, marquei dia 2 de maio. Cada linha de cada matéria aqui representa 1 hora de estudo, tá? Então o que eu fazia? Eu apertava com o botão direito e colocava inserir comentário. E aí ficava esse comentário aqui, ó, tá vendo? Eu marcava exatamente o que eu estudei da matéria. Então aqui mostrei, ó, vi tudo sobre teoria geral do Estado e poderes e PDF 00 fui até a página 20. Então deixei bem detalhado o que eu estudei para eu poder revisar. E aí o que eu fazia? Tá vendo essas 3 linhas aqui, ó? Revisão 24 horas, revisão 7 dias, revisão 30 dias. Então eu fazia uma fórmula bem simples. Eu marcava a célula que estava a data do dia, então aqui em cima, tá vendo? Ela fica marcadinha 2 de maio de 2018, e eu acrescentava mais um, ou seja, mais um dia, para saber exatamente a data que eu deveria fazer, no caso aqui, a revisão de 24 horas. Quando eu dava Enter, aparecia a data. Então, se eu estudei no dia 2 de maio, a minha revisão de 24 horas teria que ser no dia 3 de maio de 2018. E assim sucessivamente para as outras datas. Revisão de 7 dias, C2 mais 7, chegava no dia 9 de maio. Aí, revisão de 30 dias, C2 mais 30, chegava no dia 1 de junho de 2018. E aí, o que eu fazia? Toda vez que eu fazia a revisão, eu ia lá e marcava com verdinho para dizer que já tinha feito a revisão. Toda vez que a célula estava em branco, sem a marcação em verde, eu já sabia que eu não tinha feito a revisão ainda. E aí vem a parte chave. Todo dia, antes de começar a ver conteúdo novo, eu via antes o conteúdo antigo através da revisão. A revisão era a primeira coisa que eu fazia no dia. E toda vez que eu via essa célulinha em branco, eu ficava com um peso na consciência de que eu tinha que fazer a revisão. Então, basicamente, é assim que eu fiz. E você pode montar uma dessas também para qualquer tipo de estudo que você comece a fazer. Bom, visto o vídeo, a revisão tem que ser a primeira coisa que você faz no dia, porque não adianta nada começar com uma matéria nova se a antiga não está bem fixada. Como o esquecimento é a nossa maior fraqueza nos estudos, é a primeira coisa que precisa ser resolvida no dia. Bom, e para fechar essa primeira parte, eu vou apresentar mais 2 técnicas de apoio para fortalecer ainda mais a sua memorização. A primeira técnica se chama Active Recall, ou lembrança ativa. Ou seja, ao invés de apenas revisar lendo passivamente a página do livro, do PDF ou do resumo, você precisa se testar ativamente, puxando com esforço da sua memória o que estudou. O esforço comprovadamente te ajuda a memorizar mais fácil. Você pode fazer isso através de 2 passos. Passo número 1, recitar, ou seja, relembrar em voz alta o que você acabou de entender, fingindo que está explicando para alguém, sem usar nenhum material de apoio. E aí o passo número 2 é revisar no material para verificar se você falou certo, e assim complementar os buracos de conhecimento. Você repete esses 2 passos quantas vezes for necessário até sentir que você entendeu de verdade. E para fechar, a segunda e última ferramenta é use a criatividade através de mnemônicos e imagens para gravar conteúdos extensos. Vai ser muito comum durante seus estudos você se deparar com listas que precisam ser decoradas. Para isso, o mnemônico é um pequeno código resumido que te ajuda a lembrar de grandes quantidades de informação facilmente. Já as imagens são comprovadamente um auxílio gigante para lembrar de conteúdo em texto. Diversos estudos ligados ao efeito da superioridade da imagem já mostraram que lembrar de texto combinado com figuras é muito mais efetivo do que só lembrar através de textos.
Aqui eu vou dar um exemplo prático de como eu juntei esses dois componentes para lembrar de uma lista no meu resumo na época dos meus estudos. Esse aqui é um pequeno trecho de um resumo de uma matéria que se chama Administração Financeira e Orçamentária, que é muito chata. Mas mesmo sendo chata, você vai ver que você vai conseguir lembrar das coisas. Então aqui eu tinha que lembrar de 6 tópicos, 6 itens, que é tudo isso aqui que está selecionado, que é bastante coisa. Como é que eu fazia? Eu selecionava a palavra-chave de cada tópico que representava a ideia geral desse tópico. Então aqui ficou constitucional, aqui ficou saúde, aqui ficou ensino, tributário e assim por diante. E aí depois que eu fazia? Eu selecionava a primeira sílaba da palavra-chave. Então constitucional ficou com, saúde ficou SA, ensino ficou em e assim por diante. E aí depois que eu fazia? Eu pegava essa sílaba e eu combinava essas primeiras sílabas das palavras-chave e tentava formar frases. E essa frase em si é o mnemônico. Então o mnemônico que eu formei aqui, e a palavra mais interessante que eu consegui formar é essa aqui, ó, SACOM, intriga. Então SACOM é intriga. E aí o que eu fiz logo em seguida? Eu coloquei imagens para tentar lembrar desse mnemônico. Então SACOM intriga, o que eu fiz? Eu coloquei SACOM, um sacão preto para lembrar do SACOM, e intriga, 2 pessoas fofocando sobre alguma intriga. E aí para ficar mais legal ainda, para eu conseguir lembrar dessa informação, eu imaginei uma cena. Como esse trecho aqui do resumo se fala basicamente de impostos, o que eu imaginei? Eu imaginei que um político roubou impostos através de um sacão preto e as pessoas estavam intrigadas sobre isso. Então eu imaginei uma situação assim. Então quando você imagina uma situação viva, né, como se fosse um pequeno filme, te ajuda a lembrar ainda mais. Então é basicamente isso. Então a imagem te ajuda a lembrar do mnemônico. O mnemônico em si te ajuda a lembrar das primeiras sílabas das palavras-chave. E essas palavras-chave te ajudam a lembrar do tópico inteiro. E assim você sai de um código pequenininho de informação para um código bem amplo com bastante informação. E é assim que você usa os dois em conjunto para lembrar de muita coisa. Bom, entendida a parte de memorização, vamos entrar agora na segunda parte, que é como planejar um cronograma de estudos. Sem um cronograma detalhado, você deixa de tomar decisões importantíssimas que vão fazer toda a diferença entre seu sucesso ou fracasso em conseguir ver a tempo todo o conteúdo exigido pela banca examinadora. Bom, agora a primeira etapa é veja quanto tempo há de hoje até o dia da prova. Elimine aqui os dias que você já sabe que não vai conseguir estudar. Então vamos supor que você reserve um dia por semana como domingo para descansar. Apenas como exemplo, vamos escolher janeiro e fevereiro de 2020, supondo que o tempo necessário para estudar até o dia da prova seja de 2 meses. Esses meses em conjunto têm 60 dias corridos e 8 domingos, portanto 60 menos 8 e teríamos 52 dias úteis de estudo. Aí a segunda etapa é descobrir quantas horas por dia de estudo será necessário para cobrir toda a grade. Primeiro, você deve dividir o quantitativo do material inteiro da grade pelos dias disponíveis para estudo até o dia da prova. Então vamos supor que o material do cursinho total compõe-se de 3.120 páginas. 3.120 páginas divididas por 52 dias úteis e teríamos uma meta de se estudar 60 páginas por dia. Garanta também que nessas páginas há exercícios incluídos da banca que você vai prestar. Os exercícios são fundamentais e devem ser praticados em conjunto com o estudo teórico. Se for isso mesmo, estude apenas uma página, conte o tempo que você leva para estudar essa uma página e vamos supor que esse tempo seja de 3 minutos. 3 minutos multiplicados por 60 páginas e você terá 180 minutos ou 3 horas por dia para estudar apenas conteúdo novo. Depois de descobrir o tempo necessário para esse conteúdo novo, que são de 3 horas, nós precisamos agora adicionar o tempo para as 3 revisões periódicas de 24 horas, 7 dias e 30 dias. Para cada 1 hora de estudo de conteúdo novo, você precisa mais ou menos de 15 minutos de revisão. Como são 3 revisões, multiplique 15 minutos por 3 e teremos 45 minutos. Ou seja, para cada 1 hora de estudo de conteúdo novo, são necessários 45 minutos de revisões. Então, como serão 3 horas para conteúdo novo, temos que multiplicar 3 vezes 45 para saber o tempo total de revisões. 3 vezes 45 é igual a 135 minutos ou 2 horas e 15 adicionais apenas para revisão. Então, somando as 3 horas de conteúdo novo, mais 2 horas e 15 de revisões e teremos um tempo total de estudo necessários por dia de 5 horas e 15 minutos. Chegar nesse número é fundamental.
porque chegando nele você tem muitas decisões para tomar. Então, se você trabalha 8 horas por dia de segunda a sexta, adicionar 5 horas e 15 minutos na rotina é um grande desafio. Uma das saídas, talvez, seria antecipar o início dos seus estudos para você conseguir estudar por mais de 2 meses. Outra seria estudar mais nos fins de semana, ou até mesmo estudar só através de exercícios em matérias menos importantes para você economizar tempo, e por aí vai. Você vai precisar fazer simulações e fazer a escolha ideal que mais se encaixa na sua realidade. Meu objetivo aqui no exemplo é só te mostrar como calcular uma quantidade ideal de horas para você ficar muito à frente da concorrência. A forma como você fará isso acontecer na sua rotina só depende de você e das suas escolhas. Bom, e para fechar o vídeo, a terceira e última parte é como estudar para se distrair menos. Essa parte aqui é fundamental porque não adianta nada você saber como memorizar tudo o que estudar e fazer um bom planejamento de estudos se quando você senta para efetivamente pôr o plano em prática, não consegue ficar concentrado pelas distrações de redes sociais, smartphones ou simplesmente por ficar viajando em outras ideias. O pesquisador Jonathan Schuller notou em alguns estudos que quando nós lemos, a nossa mente vagueia entre 15% a 20% do tempo. Nossa mente tem uma tendência biológica natural de se dispersar, e quanto mais a forçamos a trabalhar por muito tempo seguido, mais ela se distrai. Para resolver isso, já há estudos que comprovam que pequenas pausas após tempos contínuos de estudo aumentam muito a sua performance em absorver conteúdo com mais eficiência. Por isso, eu te recomendo utilizar blocos de tempo com pausas programadas, porque é muito mais fácil você conseguir se manter focado por um certo tempo, sabendo que você terá um descanso logo em seguida. A técnica mais difundida para conseguir fazer isso é a técnica Pomodoro. Ela consiste em você estabelecer 25 minutos no timer do celular ou relógio para estudar continuamente sem interrupções e distrações. Quando o alarme toca, você para e descansa por 5 minutos, e então volta para mais uma sequência de 25 minutos. A cada 4 blocos de pomodoros você pode descansar mais, entre 20 a 30 minutos. Essa pausa é crucial para o subconsciente do seu cérebro fazer as conexões necessárias para gravar com eficiência na memória o que acabou de aprender. Por isso, use todas as suas forças para não usar nesse descanso redes sociais, smartphone ou qualquer outra tela, porque elas inundam o seu cérebro com dopamina, deixando-o mais agitado e distraído, e por isso prejudicam muito a retenção do que você acabou de ver. Por isso, levante e dê uma caminhada, alongue seu corpo, deite na cama com os olhos fechados. Tudo isso vai ser 100 vezes melhor para deixar sua mente digerir o conteúdo com calma. Bom, pessoal, e essas foram as principais estratégias para você passar em qualquer prova, vestibular ou concurso público. Esse vídeo aqui foi muito trabalhoso de se produzir por um motivo, porque passar em provas e concursos também é um grande desafio. Não é uma questão de inteligência, mas é uma questão de estratégia combinada com dedicação, trabalho duro e muito esforço. E eu te garanto que apesar de você ver aqueles números absurdamente altos e intimidadores das relações candidato-vaga, a vasta maioria ali não tem a disciplina e foco para seguir as dicas que eu pus nesse vídeo, porque dá muito trabalho. Por isso, se você acreditar em você e estiver disposto a se planejar e executar com o rigor que está aqui, eu te garanto que você vai estar muito à frente da concorrência e a sua tão sonhada vaga vai ser conquistada muito mais rápido do que você imagina. Se você tiver qualquer dúvida, deixe uma pergunta nos comentários que eu vou fazer questão de responder uma a uma para esse vídeo. Bom, pessoal, e é isso. Se esse conteúdo te fortalece e te ajuda a crescer, considere colaborar com a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se clicando aqui. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de inscrever-se e acionar o sininho de notificações para ser avisado dos nossos próximos vídeos. Obrigado de novo por sua visualização e a gente se vê em breve. Um abraço!